Bom, então quem nos dá a honra da entrevista de hoje é a Ana Guimarães, da Robert Half. Ela é diretora de negócios, né, Business Director na Robert Half, que é hoje a maior empresa de recursos humanos no segmento de alta renda e mercado financeiro operando no Brasil. Então, vou deixar o restante da apresentação para a Ana. Ana, muitíssimo obrigado em nome dos colegas, professores e em nome do nosso público. Imagina, obrigada a vocês, Eric, aí pela oportunidade, não só falar sobre a Robert Half, mas também falar sobre mercado, né? Rapidamente, a sua apresentação foi excelente, né? Então, só complementar, a Robert, ela é pioneira, né, de recrutamento dentro do segmento da média e alta gerência para todas as indústrias, né? E eu sou a pessoa específica responsável pela divisão de mercado financeiro e seguros aqui na Robert, né? Então a Robert, ela é especializada em recrutar profissionais executivos de média e alta gerência, não só no mercado financeiro, mas na indústria como um todo, para todas as áreas de prática que nós temos aqui, né? Como, por exemplo, finanças e contabilidade, marketing, vendas, TI, engenharia, o mercado jurídico, RH e a área de mercado financeiro também. Só falando rapidamente de mim, eu estou aqui a semana que vem completando 14 anos de empresa, trabalhei no mercado financeiro previamente e tive o convite de vir para cá há 14 anos atrás para startar a área de mercado financeiro. Você começou com uns 12 anos, então. Praticamente, quase isso, né? Porque os meus cabelos brancos não enganam, né? Então, na realidade, a trajetória, ela iniciou-se aqui na cadeira de consultora, aprendendo muito com o time, crescendo a operação no Brasil. A operação era super jovem aqui no Brasil, né? Apesar de sermos antigos de mercado, globalmente falando, né? Mas a gente está realmente no momento atual agora, né, trazendo para o nosso 2022 um momento de expansão de negócios de todas as áreas de prática, contratando profissionais e aproveitando o aquecimento, o reaquecimento de algumas áreas importantes de mercado, especialmente de mercado financeiro, que acho que já entra um pouco dentro do mundo que a gente vai conversar hoje, que é de investimentos, de planejamento financeiro, investimentos de alta renda e esse público, de fato, que está com demandas não só na ponta do cliente muito aquecida, mas também muitas oportunidades para os executivos que estão ocupando essas cadeiras. Bacana. Então, Ana, o porquê que a gente procurou a Robert Half é o seguinte: além de uma operação que a gente tem mais antiga, de treinamento para Banco Central e CVM, o público é altissimamente bem qualificado, ex-diretor, controller, enfim. Uns acabam migrando para o serviço público e outros permanecendo na iniciativa privada. Então, assim, a proposta do curso é ser um curso de alto nível, para além de dar subsídio para o candidato ser aprovado na certificação, no caso aqui o CFP e CGA, mas que ele também tenha subsídio real, efetivo, para um dia a dia, para ele ser um bom profissional, e não somente um profissional qualificado, mas medíocre, né? Então, como está o mercado hoje? Então, assim, o candidato foi e tirou a certificação. Ninguém melhor do que você, recrutador, para dizer isso. O cara tirou a certificação. É garantia de ele conseguir uma boa colocação numa family office, numa wealth management, ou ele requer alguma experiência, é feita entrevista? A gente tem teimado muito com os nossos alunos nessa questão. Então, eu vou deixar a palavra com você agora, que é a melhor pessoa para contar todos os detalhes e dar dica para quem está assistindo. Não, perfeito. Então, eu vou dar um passo para trás, né, e vou voltar lá em 2008, que foi quando eu entrei aqui na Robert, para contar um pouco como que estava esse cenário, né, e lá atrás, até mesmo pré-crise de 2008, né, o cenário para o mundo de wealth management e private banking era um mundo extremamente aquecido, não só para os investimentos locais, né, que são os investimentos onshore, mas também para os investimentos offshore. Então, eu me recordo de ter um volume
de contratações, né, tanto de clientes quanto de candidatos, buscando essas oportunidades, muito alto, né? O que, na verdade, mostrava um superaquecimento daquele mercado, daquele público naquele período, né? Em termos de aptidão ou skills técnicos, né, daqueles candidatos para os candidatos que são contratados agora em 2022, o que mudou, né? Na verdade, as certificações, elas sempre são carro-chefe na validação técnica de todos os profissionais, né? Então, é importante dizer que lá atrás era requerido a certificação e hoje também é requerido e é de extrema importância, né? Esse ponto de certificação, certificação CFP, CGA, Ancor, todas as certificações que garantem que aquele profissional tecnicamente está habilitado a ocupar aquela cadeira e ele tem um profundo conhecimento sobre produtos de investimentos para dar suporte para os seus clientes. Isso já é grande parte da composição técnica que buscamos, nós recrutadores e nossos clientes, num perfil do executivo que senta nessa cadeira, né? Então, quando a gente olha para o ponto de vista de certificação, isso é um grande ponto importante. E aí, outras coisas que validam propriamente, eu tenho até uma cola aqui, porque eu acho que é importante não esquecer de mencionar todos esses pontos, né? Mas outra coisa que valida bastante esses candidatos qual o nível de atuação que ele vai ter dentro daquela empresa. Ele vai ser única e exclusivamente o assessor de investimentos, né, para pessoas físicas de alto poder aquisitivo. Ele vai trabalhar também com assessoria patrimonial, ou ele vai atender esses dois braços e também o braço de empresas, né? Então, é importante dizer que esse profissional, seja ele o profissional que vai atuar com pessoa jurídica, investidores de alta renda, ou dar advisory sobre assessoria patrimonial, ele é um profissional que tecnicamente tem que conhecer bastante de produtos de investimento, quais são os melhores produtos e os produtos que são mais desejados ou mais ofertados para os clientes, né? E além disso, ele tem que saber preparar estruturas de investimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele precisa preparar a estrutura de investimento local para aquele cliente, né? E às vezes muito focado em clientes empresariais, ou estruturas offshore, né? Então, o que eu vou montar de investimento para aquela empresa que é minha cliente, ou para aquele meu cliente investidor com alto poder aquisitivo, dentro desse escopo, né? Outro ponto super importante que eu acho que é válido mencionar é o conhecimento em mercado de capitais, porque a gente sabe que esse profissional, ele traz um conhecimento vasto sobre produtos de investimento, mas também quando ele estiver tratando com um dono de uma empresa que pretende fazer algum tipo de fusão ou aquisição, ter conhecimento dentro dos subsistemas de mercado de capitais também é um plus, né? E aí, obviamente, não só ter o skill comercial, o skill de autorrelacionamento com seus clientes, né? Mas também ter uma bagagem muito forte de crédito, de análise de crédito, de saúde financeira daquele cliente, seja pessoa física ou não. E mais do que isso, é entender o momento de vida do cliente. De novo, aqui eu estou falando não só os clientes pessoas físicas, mas os clientes empresas, né? Quando a gente vai para o núcleo de pessoa física, né, para os high, ultra high, que a gente fala, esses executivos, eles têm normalmente um relacionamento de longos anos com cada um dos seus clientes. E ele vai, à medida que ele vai
aceitando oportunidades na carreira, esses clientes eles vão caminhando com ele, né? Então a gente fala que o profissional ele monta aquela carteira dele e num determinado momento de vida ele é reconhecido pelo tamanho da carteira e pelo volume de relacionamentos que ele tem e não única e exclusivamente pela placa pela qual ele representa, né? Então, o executivo, o João, que tem uma carteira de clientes com 20, 30 grupos econômicos, famílias investidoras, né? E não o João do banco XYZ. Né? Então, na verdade, aquele executivo, à medida que ele vai avançando na carreira, ele vai consolidando e solidificando todos os relacionamentos, uma vez que ele já é conhecido por aquele cliente investidor aquela família ou aquela empresa. Eu acho que eu vou deixar você fazer algumas perguntas agora, Eric. Não sei se eu consegui cobrir grande parte dos questionamentos. Sim, sim, perfeitamente. Mas já condensando o que a Ana falou, né? Ou seja, o cara, além de ter a certificação, ele precisa manjar, como dizem, né? E muito do assunto para conseguir transitar em contabilidade, em produtos de investimentos, em sucessão, ter noções de tributação, pelo menos, e um bocado de direito empresarial, né? Então, não é só se certificar, o cara precisa saber, precisa transitar bem entre essas áreas. E sobre isso que você disse, Ana, assim, a gente já tem escutado essa história de uma reformulação na certificação já tem 4 anos, né? Primeiro veio o CFA no ano passado, acho que aprovava os 45%, 44%, caiu a metade. Seguido pela Ambima e agora o CFP da Planejar. Também houve uma alteração no estilo de prova, que sobre isso, aliás, a própria Planejar, no dia 31 de janeiro agora de 2022, fez uma live onde explicou sobre algumas mudanças que aconteceram, principalmente quanto ao prazo de experiência que saltou de 3 para 5 anos na lida com a pessoa física nas atividades de investimento, assessoramento, planejamento tributário, sucessório, enfim. Ou seja, exigindo que o candidato ele tivesse, de fato, maior habilidade, maior prática para poder ter o direito a utilizar a certificação CFP. Então, esse é um movimento natural que a gente tem percebido, né? De um mercado que tem exigido cada vez mais do profissional em termos técnicos e não somente que ele tenha a certificação. Então, assim, já passou da fase de ser um gerente bonzinho, que nem a Gisele falou, a Gisele Colombo, ser aquele cliente engomadinho, o gerente engomadinho, com terno impecável, vai muito além disso, né? Precisa demonstrar algum conhecimento. E, assim, uma dúvida, né, que o nosso público frequentemente tem, que a gente conversa, inclusive, é assim, ok, mandei meu currículo, fui chamado, estou lá no RH do Banco X. Como me comporto? O que eles vão olhar, Ana? Conta pra gente. O que eles olham? O que eles buscam? Eu vou, na verdade, te dizer que agora o mercado está bastante aquecido, né? Não só pelo private banker, né? Os bancos contratando esses executivos, mas também as empresas de assessoria de investimento e hoje dois grandes players, né? Têm concorrido a cadeira, né, digamos assim, com executivos, né, ou aquele executivo ele escolhe uma assessoria ou ele escolhe outra, né, e essas duas grandes bandeiras elas têm praticamente formado e aumentado todas as demandas de mercado de private bankers, né? Então, o que eu vou falar, né, do ponto de vista comportamental, quando você estiver à frente de uma oportunidade como essa, tudo serve não só para um banco, mas também serve para uma empresa de assessoria de investimentos, né? E o ponto principal é passar a extrema confiança e segurança do seu profundo entendimento em relação ao mercado que você atua. E aí, não só dentro desses segmentos, mas para tantos outros que a gente recruta, né? Esse é o grande ponto principal, né? E quando a gente fala especificamente desse segmento, né, onde eu estou atendendo
um público extremamente exigente, clientes e investidores com alto poder aquisitivo, onde eles vão abrir a parte da vida deles, vão pedir algum tipo de assessoria no planejamento patrimonial deles, ou assessoria de investimento do dinheiro, onde aplicar localmente, fora do Brasil, ele precisa ter a segurança de que aquele profissional, ele é o profissional que ele pode abrir a vida financeira dele, compartilhar e receber sugestões extremamente direcionadas e personalizadas para ele, né? Então, eu acho que muito mais a questão, além do soft skill, né, que é o skill técnico que a gente falou já previamente, é o skill comportamental. Né, o skill comportamental ele tem ganhado frente a muitos processos, né? Não adianta o profissional ser extremamente autoqualificado, mas ter zero jogo de cintura, não conseguir construir de forma personalizada um atendimento para aquele cliente, não conseguir criar vínculos duradouros e profundos com os clientes. Então, à frente do recrutador, do entrevistador, do banco ou do escritório de assessoria que está te avaliando, você tem que se imaginar vendendo a placa daquela casa, mas também a sua marca para aquele cliente. E aí você tem que, obviamente que isso é uma coisa que muitos executivos fazem, é aliar os seus valores aos valores daquela empresa que está te contratando e que você está sendo avaliado, né? Então, acho que é uma avaliação dos dois lados, né? Você avaliando o contratante e o contratante avaliando um pouco o seu perfil, né? Para que esse casamento realmente funcione, né? Então, acho que grande parte do que normalmente os recrutadores e os entrevistadores perguntam qual que é o seu nível de relacionamento hoje no mercado, qual que é o tamanho da sua carteira, essa sua carteira é composta por quantos grupos econômicos, qual que é a rentabilidade dessa sua carteira, essa sua carteira, ela tem uma composição de que tipo de produtos, os produtos de investimento mais onshore ou offshore. Então, eu acho que é uma gama de pontos, Eric, que o profissional ele tem que ter na ponta da língua para poder saber falar daquele momento profissional dele, o quanto que ele hoje profissionalmente pode agregar para aquele local que está querendo analisar uma possível contratação dele. Bacana. Esse daí é para o perfil mais para o candidato que já é banker, já tem uma carteira formada, né? E para Ou não, mesmo para aquele entrante, né? Para aquele entrante a gente pode tirar a pergunta de formação de carteira, né? Mas o quanto que ele tem o mínimo de conhecimento de produtos de investimento, o quanto que ele é resiliente a metas e trabalhar sob pressão e sobre metas, porque normalmente a remuneração dessas casas é sempre feito em cima da rentabilidade da carteira daquele executivo, quanto que ele está disposto a abrir mercado e criar novos relacionamentos. Então, ele tem um perfil de originador, ele tem esse perfil hunter de formar uma carteira do zero, porque se ele entender e olhar para aquela oportunidade como uma oportunidade que não vai ser atrativa para ele enquanto profissional, porque ele não tem aquela resiliência para poder desbravar mercado, né? Tá tudo bem, tem cadeiras e cadeiras para tipos de executivos e profissionais, né? Talvez ele seja um profissional que seja 100% focado em manter relacionamentos. Eu estou pleiteando uma cadeira de farmer, né? Que é o que a gente fala, né? A pessoa que faz a gestão de um relacionamento que já existe, né? De uma carteira que já existe. Ou não, eu sou um executivo que tem um perfil de hunter, de originador. Então, eu acho que ele também precisa identificar o que ele mais gosta e qual que é o perfil dele, né? Se ele é um perfil desbravador, porque no início ele vai precisar desbravar muito o mercado e vai precisar montar a sua carteira, né? Ou se ele é um perfil que ele vai entrar numa posição onde ele vai receber uma carteira daquele banco, por exemplo, e ele vai gerenciar aquela carteira que era uma carteira de algum antigo consultor ou executivo que não está mais lá dentro daquela estrutura. Sim, bacana.
Já tem algum tempo, em conversa com uma amiga que era diretora de recursos humanos, ela comentou uma coisa que ela odiava nas entrevistas, Ana. É assim, chegava o candidato e queria dar um show para ela. Falava assim, vários termos técnicos, porque esse investimento é assim, ele tem um high profile, não sei das quantas, ele vai gerar um alfa de tanto. Então, assim, pessoalmente falando, quando a gente aborda um cliente, a gente gosta de falar em português para o cara entender com a maior transparência, porque assim a gente ganha a confiança dele, do que eu dizer em termos financeiros que provavelmente ele não vai entender. Para o lado do recrutador, o que você acha? É bom o candidato demonstrar assim, o seu rol de termos estrangeiros ou o que você acha? O que você vê? Eu acho que não tem uma receita de bolo para essa sua pergunta, né? O que eu te diria é que é importante que o recrutador ele consiga criar uma conexão com aquele executivo. E se aquele recrutador ele conhece pouco de produtos de investimento, né? Ele está avaliando mais o perfil comportamental daquele executivo. Nada vai adiantar dele fazer um discurso lindo e maravilhoso sobre os pontos que ele conhece, né, de produtos. Agora, se é alguém experiente de mercado, que conhece de produtos e que demande a cada pergunta informações profundas sobre isso, eu acho que ele pode se soltar e realmente deva cumprir a missão de mostrar para que ele veio, né? Então, a palavra aqui eu acho que é adaptabilidade. Eu vou chegar e vou me adaptar àquele perfil daquele entrevistador, né? Deixa eu fazer uma leitura rápida e dinâmica aqui de qual que é o perfil da pessoa que eu vou conversar aqui por 40 minutos, 60 minutos, né? E aí sim você vai moldando o discurso. Eu acho que esse é o ponto principal, porque quando você vai conversar sobre um assunto técnico com uma pessoa que não entende, né? Ou você tem a sensação de que aquela entrevista não foi muito bem proveitosa, né? Ou você tem a sensação de que a pessoa não entendeu nada que você falou, né? Então, eu acho que fazer essa leitura prévia antes do entrevistador, né, daquele cenário que você se encontra e poder adaptar o seu discurso é o melhor ponto. E obviamente, deixar muito mais o entrevistador falar e puxar e questionar, porque de acordo com as perguntas que você recebe, você já tem mais ou menos um roteiro traçado do quanto que você pode ser profundo ou não naquela explicação. Legal, perfeito. E assim, boa parte do nosso público não vem exatamente da lida com o cliente, pessoa física, né, diretamente, mas assim, muita gente é de tesouraria, né, a gente tem alunos que são da área jurídica, mas principalmente pessoal de asset. Ele trabalha com gestão de ativos, trabalha com previdência, tem muita gente de previdência no nosso curso. Para esse público que não tem assim uma lida direta com o investidor pessoa física, que não possui uma carteira de clientes, né? Como está o mercado para eles hoje nesse segmento de planejamento? É bem absorvido? Eu tendo a te responder dizendo que o aquecimento é muito grande. E o aquecimento é muito grande no sentido de experiência pregressa em alguns aspectos. O primeiro deles é a carteira de clientes, né? Tá bom, mas o nosso público não tem carteira de clientes, mas ele tem um conhecimento muito profundo no segmento jurídico, o que precisa, né, para fazer um bom planejamento patrimonial. Talvez ele entre numa determinada empresa, não com um cargo de private banker, que é o cara que está na ponta, né, originando os negócios, se relacionando com os clientes. Mas ele pode entrar numa cadeira jurídica que tem tamanha importância para aquele assessor de investimentos poder estruturar um bom portfólio de investimentos para aquele cliente. E ele vai dar o suporte jurídico, por exemplo, nesse sentido, para esse tipo de cliente, e inclusive para o banker que está lá na ponta.
Agora, para todas as outras cadeiras que você mencionou, Eric, depende muito do apetite do profissional em fazer uma migração de carreira e o quanto que ele está disposto a abrir mão de remuneração e de histórico curricular para poder traçar uma nova carreira com outro perfil que não é o perfil prévio daquele profissional, né? Então, as mudanças e as trajetórias profissionais, elas são muito adaptáveis, né? Mas depende muito de qual que é a intenção daquele executivo naquele momento, né? O que eu também posso agregar aqui nessa resposta é o seguinte: como o mercado está muito aquecido, a concorrência entre os escritórios de assessoria de investimento ou os bancos está muito alto, né? Parte dos clientes eles estão tendendo a sair um pouco fora da caixa e não somente olhar para aquele profissional que já tem na placa dele o nome de private banker ou assessor de investimento ou assessor de wealth management. E ele tende a olhar o rol de relacionamento daquele executivo. Ele é um executivo que ele já foi CEO de alguma empresa, ou ele já sentou numa cadeira de tesouraria e tem relacionamento com muitos clientes investidores, com muitos executivos de poder aquisitivo, e é uma pessoa que entende de mercado financeiro e poderia formar uma carteira, provavelmente, dependendo do apetite daquela empresa, daquela casa, daquele banco, poderia ter uma porta aberta para esse profissional. Mas, via de regra, a abertura dessas portas, ela acontece com o perfil hunter de originação do executivo. Se ele não tem carteira, ele precisa estar preparado, apto e com vontade de formar uma carteira. Sem dúvida. Acho que esse perfil hunter, só para esclarecer, algo assim do mercado de recursos humanos, é o cara que vai fazer a captação de clientes novos. O originador. É o originador, isso. Então, Ana, para finalizar, algum conselho ou alguma restrição, candidato jamais faça isso durante uma entrevista? Jamais fale que você sabe o que você não sabe, que você não tenha certeza. Na outra ponta, a falta de segurança ou o excesso de segurança mascarado pode derrubar um executivo de uma entrevista. Eu acho que isso é um ponto super importante. E apesar de ser, entre aspas, comum, né? Eu sei que eu não posso mentir, eu sei que se eu não tiver aquela informação, eu devo falar que eu não tenho, mas quando você está no momento quente de entrevista, às vezes sem perceber, acontece algum equívoco ao longo da entrevista e o que pode ser super prejudicial. E a dica é a dica de sempre buscar aprimoramento de informações de mercado, sempre estar antenado a mudanças de legislação, o que isso impacta no seu segmento, e não só para o segmento de investidores de alta renda, mas para qualquer outro segmento. A gente tem normas de Lei Geral de Proteção de Dados que impactam em várias áreas, então acho que cada vez mais o executivo profissional ele precisa estar antenado e atualizado com relação a mudanças e implementações que o mercado financeiro faz a tempo e hora. Eu acho que isso é importante. Bacana. Então, essa foi a Ana Carla Guimarães, da Robert Half. Ana, em nome próprio dos nossos alunos, muitíssimo obrigado pela oportunidade de escutar dos especialistas em recrutamento essas informações. Eu que agradeço, Eric, obrigada. E só complementando aí, acho que não só eu, mas como todo o time da Robert Half está super disponível para todos vocês. Eu convidaria vocês a visitarem o nosso blog e também o nosso site, que tem várias matérias e vários instrumentos, infográficos e materiais produzidos por nós, sempre muito atualizados, né? Então, o site da Robert, se você me permite, é www.roberthalf.com.br.
e o nosso blog com o mesmo título, tá bom? Mais uma vez, super obrigada, Eric, e estamos à disposição para qualquer tipo de eventuais dúvidas. Ok, então, Ana, muito obrigado. Até. Obrigada.